Nesse vídeo vocês vão aprender como vocês vão criar um prompt para você gerar suas imagens de uma maneira mais assertiva, para você ter resultados melhores na hora de você gerar suas imagens. A gente vai passar por prompt mais simples até um prompt mais completo e técnico e também prompts em JSON. Você vai saber estruturar o seu prompt e fazer pequenos ajustes se necessário. A gente vai passar por geração de imagens simples, geração de imagens para postagem no Instagram, para anúncios e também para você criar o seu avatar e ter mais consistência na hora de você replicar as imagens desse seu avatar. Se de repente você for criar um perfil para essa sua avatar ou gerar anúncios também com essa avatar. É bom você ter ali um prompt bem estruturado para você manter a constância visual dessa sua avatar ou desse seu avatar na geração das suas imagens. Então vamos lá, vamos começar. Aqui eu separei para vocês 4 tipos de prompt que a gente vai passar nesse vídeo. A gente vai passar por uma geração de prompt simples, uma geração de prompt um pouco mais completo, um prompt mais técnico e também prompt em JSON. E qual que é a diferença de uma maneira bem ampla para vocês entenderem todos esses tipos de prompt? Um prompt simples, muito provavelmente, é esse prompt que você envia aí no seu dia a dia, se você já gera imagens, quando você vai gerar de repente um meme ou fazer uma alteração simples, troca a cor dessa camiseta, troque a cor dessa mochila, coloque outro objeto na minha mão, ou de repente você vai fazer alguma brincadeira ali com algum familiar seu, algum amigo seu e vai enviar ali no WhatsApp. Um prompt completo, você já tem um pouco mais de controle visual na geração da sua imagem. E o prompt em JSON também é um prompt técnico, só que você estrutura esse seu prompt, ao invés de ser um texto corrido, você vai colocar ele numa formatação de texto mais estruturada e detalhada, onde a inteligência artificial, com essas informações, com esses dados que você colocou no seu prompt, ela vai ter ali menos oscilações na hora de gerar novas imagens repetidamente e também vai ser fácil de você compreender qualquer microajuste que você queira fazer nesse seu prompt para obter de repente um resultado diferente também ou algum ajuste ali pequeno. E aí de repente você pode me perguntar, Marcel, mas qual que eu vou usar então no dia a dia? Ao invés de eu usar um prompt simples, eu vou ter que sempre ficar usando de repente o prompt em JSON porque ele é mais assertivo, é mais robusto. Não. Você, no seu dia a dia, muito provavelmente você vai utilizar os 4 tipos aí de prompt. Depende da onde você vai querer utilizar e para que você vai querer utilizar aquela imagem que você está gerando. De repente você pode utilizar prompt simples para você gerar brainstorms ali de ideias, ter ideias ali de alguma coisa que você quer criar, e aí depois você vai deixando mais robusto esse seu prompt até você ter ali uma assertividade. De repente você vai criar uma imagem para o anúncio, onde vai envolver textos, algumas cores específicas, elementos específicos. Então você gera ali alguns anúncios com prompt mais simples para você ter algumas ideias, e depois você deixa esse prompt mais robusto, de repente um prompt em JSON, onde você vai ter mais controle visual, mais controle da geração que a inteligência artificial vai fazer para você dessa imagem, e aí depois, se você quiser fazer pequenos ajustes, dentro do prompt JSON você entra lá e altera apenas algumas informações para você obter o resultado que você deseja. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo prompt simples, mas antes, se você quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários alguma sugestão do que você quer aprender dentro do universo de geração de imagem, dentro do universo de inteligência artificial, que a gente vai trazer vídeos mais completos e mais robustos e detalhados para vocês aqui no canal. Então vamos entender um pouquinho das estruturas do prompt. Então vamos entender. Aqui eu trouxe para vocês um prompt simples. Como que funciona uma estrutura? O mínimo que tem que ter esse prompt, claro, você pode fazer da maneira que você quiser, mas se você quiser ter resultados um pouco mais assertivos nesse prompt simples, é interessante você trazer um assunto principal, a ação ou contexto ali da imagem que você está gerando e também um estilo visual. Esse prompt aqui é para a gente gerar novas imagens. Eu não tô falando de você enviar uma imagem e fazer, de repente, pequenos ajustes, como eu dei no exemplo, troca a camiseta, troca a cor da camiseta, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui a gente está pensando em criar uma imagem do zero. Então, o que você faz? Você traz ali o assunto principal, a ação ou contexto ali da imagem que você quer gerar e o estilo visual. Porque como que funciona a inteligência artificial na hora dela ler o seu prompt, na hora de ela gerar essa imagem? Se você não for específico, se você criar prompts redundantes, com palavras genéricas, termos genéricos, não for ali direto e objetivo com algumas particularidades do seu prompt, do seu texto que você está enviando para ela interpretar e gerar a imagem, você vai deixar muitas lacunas
para a inteligência artificial interpretar e gerar uma imagem. Só que se você deixa dessa forma, muito provavelmente o resultado que a inteligência artificial vai retornar para você, na hora dela gerar essa imagem, não vai ser o resultado que você está esperando. Ou muito provavelmente você vai ter que reenviar esse prompt várias vezes, fazer vários ajustes nesse prompt, até você obter o resultado desejado. Então, por exemplo, um elefante azul sentado em uma sala, está tomando café, cinematográfico. Então, eu trouxe aqui o assunto principal, a ação, o contexto que está acontecendo ali, está tomando um café, e tá aqui um estilo visual, né, cinematográfico. Agora, você compreende que esse prompt aqui está bem estruturado de uma maneira ampla, de uma maneira macro, né, um prompt simples, dá para você entender o que está acontecendo nessa cena. Um elefante azul sentado numa sala, tá tomando ali seu café em um estilo visual ali cinematográfico. Agora, fica fácil isso daqui para a inteligência artificial entender. O que eu quero dizer quando eu falo de prompts genéricos, sem objetividade e deixando ali redundante algumas coisas, sem especificidade ali no seu texto? É você fazer algo assim, ó. Um elefante azul, amarelo, roxo, sentado tomando café cinematográfico. Então você está vendo que a gente deixou várias lacunas para quem vai interpretar isso? A inteligência artificial e muito provavelmente qual que é a cor do elefante aqui nesse exemplo? Será que é azul, é amarelo, é roxo? O que a IA vai tentar interpretar? Ela vai tentar decidir em uma dessas cores ou vai tentar misturar as 3 cores ali no elefante. Eu não deixei claro para ela o que eu quero com a minha imagem, a maneira que eu quero essa imagem. Eu deixei ali de uma maneira muito ampla e mal estruturada. Sentado tomando café cinematográfico. O que é cinematográfico? O café é cinematográfico, tomando café cinematográfico. Quem está sentado tomando café cinematográfico? Então, eu deixo muito mal organizado quando eu não penso numa estrutura básica ali de prompt. É isso que eu quero passar para vocês. Vocês organizarem a ideia de vocês de uma maneira que fique claro, tanto para vocês, na hora que vocês estiverem digitando seu prompt, quanto para a inteligência artificial, a hora que ela for interpretar esse seu prompt, transformar ali em dados e te devolver ali uma imagem no final mais assertiva para você. Então, nesse caso aqui, ó, vamos ignorar essa daqui, né? Vamos colocar em vermelho. Nesse caso aqui, eu já até testei em algumas ferramentas, né? Tem várias ferramentas de geração de imagem, mas peguei esse prompt, mandei. A gente até que manteve aqui um pouco a constância, utilizando o mesmo prompt em diferentes ferramentas. Algumas não interpretaram muito bem, como por exemplo aqui no Grok, né? Colocou o elefante sentado no chão. Eu não falei que estava sentado em uma cadeira. As outras interpretaram essa lacuna que eu deixei. Eu não passei essa informação para a IA, né? Aonde que o elefante estava sentado, mas ela interpretou e colocaram o elefante sentado aqui numa poltrona, num sofá, numa outra poltrona, e trouxeram um estilo visual mais cinematográfico. Então, de uma maneira ampla, manteram ali as constâncias e algumas lacunas onde eu não deixei informado, teve essa oscilação, onde manteve aqui o elefante sentado no chão. Então, só para efeito didático, só para vocês entenderem, eu vou pegar esse prompt aqui e vou gerar uma imagem exatamente como tá ali, para vocês entenderem. E também vou pegar esse outro prompt aqui, menos estruturado, e vou gerar também uma imagem. Vamos ver a diferença entre um pouco mais estruturado e um segundo menos estruturado, com adjetivos ali mais bagunçados, para vocês entenderem o que vai sair. Eu já gerei esse resultado, mas só para vocês verem aqui a nível didático como que vai sair. Ó, o mesmo prompt, elefante azul, sentado, tomando café, estilo cinematográfico, ele teve um resultado muito semelhante, né? A esse primeiro aqui que eu gerei em outro momento, para já deixar aqui de exemplo para vocês. E vamos ver esse segundo aqui. Olha só, o que a inteligência artificial tentou trazer aqui pra gente. Olha o cinematográfico que ela interpretou. Ela não interpretou o estilo visual. E sim, ele tá falando alguma coisa de cinema, então trouxe aqui elementos de cinema. Misturou as cores do elefante, tá vendo, ó? Colocou essa camuflagem aqui nele, né? Esse pattern aqui nele. Então tentou misturar aqui o roxo, o amarelo, o azul. O café manteve ali e o ambiente, né? Ele sentado, como se ele fosse aqui o diretor aqui de cinema. Então, para vocês entenderem que quando vocês deixam um prompt menos estruturado, todo bagunçado, a inteligência artificial não vai gerar a imagem que você está esperando. Muito provavelmente ela vai ter ali uma oscilação, uma alucinação e vai voltar uma imagem que você não deseja. Aqui só para vocês entenderem alguns exemplos, né? De prompt simples para personagens, ó. Um ninja futurista em pé no telhado à noite, estilo cyberpunk neon, iluminação cinematográfica. Um cavaleiro medieval em armadura brilhante, campo de batalha épico, iluminação dramática.
E quando você estrutura o seu prompt, vocês vão ver mais pra frente, fica fácil de você mudar pequenos elementos e manter uma constância ali na hora que a inteligência artificial for gerar a imagem. E quando você altera esse pequeno elemento, ela vai manter ali aquela imagem e trocar só aquele elemento que você pediu para ela alterar. Então aqui, exemplos de personagem. Já deixei as imagens aqui geradas para vocês verem um exemplo, né? Produtos. Então, fone de ouvido sem fio preto flutuando no ar, fundo de estúdio minimalista, luz suave, ultra realista. Ambientes, também você segue essa mesma estrutura. Um castelo medieval abandonado, coberto de neblina, estilo fantasia sombria, atmosfera dramática. E para comida também, ó, um hambúrguer gourmet com queijo derretendo, fotografia de comida, iluminação apetitosa. Já traz aqui uns resultados mais interessantes comparado se a gente tivesse gerado um prompt ali qualquer, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma lógica ali por trás dessa geração de prompt. E aí, para vocês entenderem, eu trouxe aqui uma alucinação para vocês entenderem que quando você deixa o prompt bagunçado, mesmo quando você começa a estruturar melhor o seu prompt, você deixa lacunas ali mal interpretadas, você vai ter alucinações na hora de você gerar a sua imagem. Esses aqui, então, são prompts simples, onde você, depois que você começa a gerar várias e várias vezes imagens, você começa a automaticamente na sua cabeça já vai vir essa estrutura de prompt. Não precisa ser naquela ordem ali exatamente, é bom você manter, mas depois que você entende como funciona a geração de prompt, você, na hora que você for pedir uma imagem, já vai estar ali bonitinho a sua estrutura de prompt. Agora vamos para um outro tipo de prompt. A gente tem aqui um prompt simples, poucas palavras, e agora a gente vai para um prompt um pouco mais completo. O que a gente tem nesse prompt mais completo? A gente tem o assunto, o ambiente, uma ação e posição, estilo visual, iluminação, câmera, qualidade que a gente quer naquela imagem. Então você já começa a reparar que o que começa a diferenciar de um prompt simples para outros tipos de prompt? A quantidade de informação que a gente vai colocar dentro desse texto que a gente está gerando para esse prompt. E quanto mais detalhes, tanto técnicos quanto do conceito ali da imagem, a gente fornecer nesse prompt, mais assertivo vai ser o resultado final com aquilo que você deseja. Claro, se você colocar as informações ali de uma maneira estruturada e de uma maneira assertiva, sem você gerar conflitos entre os comandos. Porque se eu peço no mesmo prompt, estilo mangá, e depois eu coloco, estilo cinematográfico, estilo anime, estilo 3D, ele vai começar, qual que é o estilo aqui visual dessa sua imagem que você quer? Qual que é o estilo de iluminação que você quer? Você começa a gerar conflitos no seu próprio prompt, e aí a hora que a inteligência artificial for interpretar, ela vai interpretar de uma maneira que ela acredita que é a correta. Então, é aí onde mora o erro da grande maioria das pessoas quando criam imagens com inteligência artificial. Obedecendo um pouco dessa estrutura aqui, eu trouxe aqui um exemplo até para vocês entenderem que até prompts mais completos vai ter ali algumas lacunas ali no meio se você não estruturar e colocar da maneira correta. Então aqui, só a título de exemplo, um elefante azul tomando café em uma sala com apenas uma cadeira de madeira antiga, onde ele está sentado. Estilo cinematográfico, iluminação de final de tarde, foto tirada com celular de baixa qualidade. O que vocês conseguem identificar aqui que aconteceu, que acabou gerando essa inconsistência aqui de geração de imagem em diferentes ferramentas? Tá vendo que eu coloquei aqui, um elefante azul tomando café. Todas têm um elefante azul tomando café. Em uma sala com apenas uma cadeira de madeira antiga. Tem uma sala em todas, tem uma cadeira antiga, onde ele está sentado. Aí, o que aconteceu? Algumas inteligências entenderam que era o elefante que estava sentado nessa cadeira, só que outras não entenderam, como o Grok não entendeu que era o elefante. Ele quem está sentado? Como ele não encontrou essa informação no meu prompt, colocou a cadeira e colocou o elefante sentado no chão. E uma outra geração aqui no caso do Flow, olha que engraçado. Ele gerou ali a cadeira, gerou ele sentado, no caso o elefante, só que como eu não especifiquei que era o elefante sentado nessa cadeira na sala, ele colocou o elefante sentado, só que tá vendo que ele deixou aqui vazio a informação da onde estava sentado o elefante. É até interessante isso para vocês começarem a entender que na hora de você for contextualizar ali no seu prompt, tomar cuidado com isso. Volta e relê o seu prompt e imagine uma maneira clara ali, seguindo ali a estrutura do seu prompt, está ficando claro aquilo que você está enviando para sua inteligência artificial ali gerar. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos também para vocês terem ideia.
estilo para thumbnail, com prompt mais estruturado. Então, um homem com expressão de choque, foto de perto, fundo escuro com destaques vermelhos, estilo thumbnail do YouTube, iluminação de alto contraste, foco nítido, ultra detalhado. Então aqui ele já me trouxe essa thumbnail aqui. Eu não pedi para ele, não solicitei para ele colocar um texto na minha thumbnail, mas também não falei para ele que não queria um texto na minha thumbnail. Então ele interpretou aí, como eu coloquei aqui informação, né, estilo thumbnail do YouTube, muito provavelmente ele deve ter pego ali nas informações, na base de dados da inteligência artificial e entendeu que, estilo thumbnail pro YouTube geralmente tem texto e de acordo com o contexto aqui do prompt dele, acredito que esse texto aqui vai fazer sentido. E aí ele me retornou essa imagem. Inacreditável o que aconteceu. E aqui outros exemplos, né? Uma mulher com olhos arregalados, boca aberta, close-up extremo, esquema de cores azul e laranja, iluminação lateral dramática, composição de thumbnail do YouTube, qualidade 4K. Olha que interessante. Essa thumbnail que ele me retornou através desse prompt, ele entendeu ali, de certa forma, a qualidade 4K, só que ele colocou esse ícone aqui 4K. Não era algo que eu queria para essa imagem. E aqui também outros exemplos, né? Para geração de personagens. Então, uma guerreira usando armadura futurista em pé em uma cidade em ruínas, pose forte e confiante, estilo ficção científica, cinematográfico, iluminação de contorno dramática, fundo desfocado, ultra realista, 8K. E aí me trouxe aqui essa imagem. E assim, eu fui estruturando vários exemplos aqui para vocês verem que com um prompt um pouco mais estruturado, você consegue resultados mais interessantes para sua imagem. Então aqui no caso para produtos, um frasco de perfume de luxo em superfície reflexiva, fundo de estudo escuro, iluminação de spotlight suave, foto macro, ultra realista, estilo fotografia comercial. Então me trouxe aqui uma imagem mais comercial, assim para outros produtos aqui também. Aqui no caso de cenário, então aqui um estilo RPG de fantasia, ele me trouxe também esse estilo, me trouxe toda a estrutura que eu queria realmente para esse cenário. E aqui no caso, uma arena também de gladiadores aqui com todo mundo, né, mostrando só a silhueta aqui dos guerreiros, hiperrealista, arte de ambiente de game. Então ficou bem interessante também esse resultado. O que é interessante também, outra informação bem legal para vocês. Na hora de vocês estruturarem os seus prompts, sempre tenta gerar os seus prompts em inglês. Por quê? Os termos vão ficar mais claros para a inteligência artificial e não vai gerar ali confusão. Porque às vezes você está escrevendo ali um prompt em português e você acaba colocando um termo em inglês ali no meio desse prompt. E acaba gerando ali uma confusão na hora da inteligência artificial interpretar esse seu prompt. Aqui eu estou colocando todos os prompts, na grande maioria em português, para ficar mais claro para vocês entenderem a estrutura, mas leve em consideração que se você levar para o seu prompt os termos em inglês, toda a arquitetura do seu prompt em inglês, o resultado vai ser até mais interessante comparado com o português. O português vai ter resultados bons? Vai dar, porque vocês estão vendo aqui. Só que em inglês vai ficar mais estruturado, mais claro para a inteligência artificial e muito provavelmente mais assertivo para o seu resultado final. Então beleza, esse daqui é um prompt um pouco mais completo, com mais blocos aqui de informação para o seu prompt. E agora o que seria um prompt mais técnico? Da mesma maneira que a gente evoluiu do prompt simples para um prompt completo, no prompt técnico a gente vai colocar ainda mais informações técnicas para nossa imagem. Então aqui, objetivo da imagem, assunto principal, emoção ou mensagem, ambiente, composição, iluminação, estilo visual, uso final, como, quando. E lembrando, cada um desses blocos dessa estrutura não precisa ser apenas uma palavra. Então, objetivo da imagem, thumbnail do YouTube, assunto principal, review de iPhone, emoção e mensagem, dramático, ambiente, fundo tecnológico, composição. O homem está em destaque no meio e no fundo background, iluminação cinematográfica, estilo visual realista, uso final, para um vídeo no YouTube. O que eu quero dizer com isso? Na hora que vocês forem montar o seu prompt, cada um desses blocos aqui, você vai colocar as informações de uma maneira estruturada, com uma sequência ali lógica e de uma maneira clara para a inteligência artificial entender. Aqui eu só organizei em uma sequência mais lógica ali na hora de você colocar os textos explicando cada um desses blocos. Então, por exemplo, aqui para geração de um avatar. Então, cria uma foto profissional para o perfil do LinkedIn, um homem profissional confiante nos seus 30 anos, usando terno azul marinho com camisa branca, sorriso amigável e acessível, contato visual direto com a câmera, fundo gradiente cinza limpo, iluminação de retrato suave com luz de contorno sutil, foco nítido no rosto, qualidade fotorrealista, otimizado para perfis de network profissional. Então, você vê que a gente começa a colocar ainda mais termos aqui dentro desse prompt.
E claro, toda essa parte de iluminação, estilo visual, eu posso colocar ainda mais elementos como tipo de câmera, tipo de lente, configuração dessa minha câmera, configuração dessa minha lente, configuração do meu celular, se eu especificar ali algum celular ali em específico. A parte da iluminação, posso colocar o estilo ali de iluminação, posso colocar qual é a composição de iluminação, qual a temperatura da iluminação que eu estou utilizando, qual o ângulo da iluminação que eu estou utilizando. Quanto mais termos ali direcionados e assertivos você colocar dentro do seu prompt, o resultado final vai ser muito mais próximo daquilo que você deseja. Ah, Marcel, eu não sei esses termos técnicos. A gente vai passar aqui rapidamente também nesse vídeo para você ter uma clareza ali quais termos você também pode utilizar dentro do seu prompt. Então, para vocês também terem aqui uma ideia, peguei esse prompt aqui e gerei em diferentes inteligências artificiais. Então, coloquei aqui no GPT Imagem, no Banana, no Flow, no Grok, no Higgsfield. E você acaba reparando que todas essas inteligências artificiais manteram ali uma semelhança na imagem gerada. Ah, Marcelo, não é a mesma pessoa, não tá ali do mesmo lado ali, né? Esse daqui tá um pouco inclinado para a direita, esse daqui um pouco para a esquerda. Só que a gente não mandou nenhuma imagem de referência e anexada para a inteligência artificial. A gente pegou o nosso prompt nu e cru e disparou em cada uma dessas ferramentas. E elas voltaram imagens semelhantes. Eu não especifiquei qual lado que ele está ali rotacionado o corpo, qual é as características físicas desse homem, né, de 30 anos. Não coloquei de uma maneira específica como que tá o cabelo, qual a cor do cabelo, cor dos olhos, semblante ali da face. Então, mas mesmo assim você vê que manteve uma semelhança entre todas as imagens. E assim você vai ver que quando você começa a trabalhar mais os seus prompts, você vai ter resultados parecidos com esse daqui, muitos mais assertivos para você repetir esse prompt, mesmo sem nenhuma imagem anexa ali como referência, e você ter resultados mais consistentes. Então, outros exemplos aqui para vocês entenderem, ó. Ah, cria um avatar estiloso para perfil de mídia social, uma jovem mulher com cabelo cacheado e sorriso caloroso, roupa casual na moda, fundo urbano colorido com luzes desfocadas, iluminação natural, hora dourada, estilo fotografia lifestyle, clima vibrante e energético, foco nítido, estética do Instagram, otimizado para avatares de mídia social. Então gerou aqui essa avatar e aqui gerou outros também, né? A gente pode também trabalhar prompts para thumbnail, dando ainda mais clareza. Então, comparado com aquele primeiro prompt mais completo, que a gente acabou de ver ali de thumbnail, nesse daqui a gente teve uma constância e uma assertividade ainda maior. Tá vendo aqui, ó? A gente trouxe o resultado chocante, ele não sabia, trouxe o elemento da seta, a expressão dele. Esse daqui, né, como se fosse um verso. A verdade que eles escondem, você foi enganado. Aqui, algo mais minimalista aqui com o personagem. E aí, se você tiver um prompt desse, você pode também anexar ali uma imagem. A gente vai passar por isso, tá? Você pode anexar uma imagem e pedir para inteligência artificial, através desse nosso prompt, alterar pequenos elementos. Vamos supor que a gente gostou dessa thumbnail e quer alterar apenas o texto. A gente anexa essa imagem e, através de um prompt, a gente faz a alteração desse texto aqui. A gente vai passar isso aqui ainda. Para anúncio também funciona muito bem, a gente teve aqui alguns resultados interessantes. Ah, Marcelo, não gostei muito desse anúncio. A gente vai passar ali na frente também sobre geração de imagens mais assertivas para anúncio. Mas aqui a gente vê a constância e a qualidade da imagem gerada. Por exemplo, isso daqui, ó, cria uma imagem de anúncio para uma campanha de download de um app mobile, um smartphone exibindo a interface do app, mãos interagindo com a tela, fundo moderno, limpo com cores da marca, clima de estilo de vida tecnológico, iluminação suave de estúdio, estilo vitrine de UI, otimizado para anúncios de App Store. Então me gerou aqui toda a imagem mais assertiva. Aqui, prompts também para geração de capas, a gente pode voltar nesse prompt e alterar pequenos elementos. E aqui também, para geração de post no Instagram ou qualquer outra mídia social. Posso gerar aqui uma imagem simples ou também posso aqui gerar uma imagem com texto. Ele gerou aqui o antes e o depois. Posso depois pedir alguns ajustes para trocar esse texto aqui embaixo, trocar de repente a composição aqui do antes e depois. E aí a gente vai começar a ter templates de prompts, onde a gente vai replicar e gerar novas postagens de repente para o Instagram ou de repente novas imagens de anúncios. Então, beleza. O que vocês enxergam aqui de diferença entre um prompt mais simples para um prompt mais completo? O nível de elementos ali, de termos que a gente coloca dentro do nosso prompt. O simples são pequenos termos, pequenas palavras ali organizadas para gerar uma imagem.
O que acontece de um prompt para o outro, a gente vai colocando ainda mais termos e direcionamento para a nossa inteligência artificial gerar nossa imagem. Esse prompt técnico aqui, esses exemplos, você pode deixar eles ainda mais completos. Depende da quantidade de termos e de informações que você pensou para gerar a sua imagem. A única diferença é que vai seguir ali uma lógica, vai seguir ali uma sequência de uma estrutura para você ter um resultado mais assertivo, para você não fazer com que a inteligência artificial alucine no final. Porque não adianta você colocar centenas de termos, centenas de informações no seu prompt de uma maneira desorganizada, sem nenhuma estrutura. Com isso, você acaba fazendo com que a inteligência artificial não gere a imagem que você quer. Depois dessas 3 estruturas de prompts que vocês podem começar a gerar a partir de agora, tem um quarto modelo de prompt, que é o prompt em JSON. Qual que é a diferença do prompt em JSON para esses outros tipos de prompt? A maneira que é organizada essas informações aqui. Todas essas informações técnicas, todo esse nosso direcionamento para a geração da imagem. A diferença do prompt em JSON é a estrutura que a gente vai colocar essas informações aqui dentro dessa estrutura de texto. Uma estrutura de JSON nada mais é do que uma formatação ali de texto para você armazenar dados, trocar dados. Muito provavelmente se você utiliza ali o N8N ou alguma inteligência ali de programação que tem banco de dados, você muito provavelmente já deve ter escutado aí esse prompt em JSON, né? Essa estrutura de texto em JSON. É uma formatação de texto muito simples, que vai guardar as informações, vai estruturar ali as informações de uma maneira clara, assertiva e fácil de você enxergar ali, se você quiser fazer alguma alteração ou inserir alguma informação, quanto para a inteligência artificial enxergar e entender aquelas informações que você está enviando para ela. Ela vai ter uma assertividade ainda maior comparado com um prompt ali gerado de uma maneira contínua. Se você pega um prompt de uma maneira contínua, né, um texto contínuo, e um JSON, se os dois estiverem bem trabalhados, a geração ali da imagem vai ser muito semelhante, porque você detalhou muito bem nos dois. Só que, dentro de um prompt em JSON, se você quiser fazer um ajuste assertivo direto em um pequeno elemento, fica mais fácil você enxergar ali onde está aquele elemento para você alterar e só fazer a alteração ali do valor. Como que é essa estrutura do JSON? Vamos lá. Essa daqui é uma estrutura básica do JSON. O que você tem? Você tem as chaves, o campo e o valor. E aí, como que funciona se você quiser digitar na mão, né, essa formatação de texto? Abre chaves, passa aqui uma linha, né, abre aspas. O campo, você vai colocar o que é. Então, por exemplo, abre aspas, cabelo, fecha aspas, 2 pontos, dá um espaço, abre aspas, cor preta, fecha aspas, vírgula. Aí outro campo, abre aspas, olhos, fecha aspas, 2 pontos, abre aspas, cor verde, fecha aspas, não põe vírgula na última linha e fecha aqui as chaves. Só para vocês entenderem, né? Coloquei aqui tudo para vocês também terem uma visão. Então, use as chaves para você abrir e fechar os blocos ali da sua estrutura. Cada campo ali tem um nome seguido de 2 pontos. Os valores vão ficar entre aspas. Os campos você vai separar por vírgula, né? Cada uma linha dessa daqui é um campo. Você também não coloca nenhuma vírgula para você fechar ali as chaves. Se a gente pegar essa estrutura aqui e a gente começar a colocar ali para a gente gerar uma imagem com essa estrutura JSON, como ficaria de repente para a gente gerar uma thumbnail? Só para vocês entenderem, ó. Type, YouTube Thumbnail, Subject, a gente coloca aqui um homem com uma expressão de choque, background, um fundo escuro com red glow, com glow em vermelho, né? A iluminação com alto contraste, o sentimento, né, o mood ali da nossa cena é de surpresa e intenso, e a qualidade ultra detalhado com bastante nitidez. Aí eu coloquei aqui também, né, o que cada campo significa para você entender. Então, tipo, assunto, fundo, iluminação, clima e emoção e a qualidade da nossa imagem. Lembrando, assim como eu falei, essa estrutura você pode fazer em português? Pode, mas se você realizar, e eu indico você também, sempre trabalhe com prompt em JSON todo em inglês. Tem dificuldade aqui? Pega o ChatGPT da vida e pede para ele colocar o prompt em inglês, ou se você gerar ali o seu prompt em português, pede para ele traduzir para o inglês, tá? Então, ó, se a gente pegar esse prompt aqui, ó, e mandar aqui para o Gemini, olha só que interessante. Eu vou mandar esse mesmo prompt que está aqui, e aqui, ao invés de Dark with Red Glow, eu vou colocar Green Glow. Vamos ver o que vai gerar os dois prompts, alterando só um elemento. A gente gerou essa, de certa forma, né? Essa thumbnail aqui. E vamos ver essa segunda. Gerou essa daqui. Teve uma oscilação entre uma geração e outra. Só que se a gente pegar para ver o detalhe que a gente alterou, tirando aqui, né, a oscilação, né? Aqui ele trouxe
o layout aqui do YouTube e aqui não, ele manteve a expressão ali de surpresa nos dois, e a única alteração que ele fez, tirando o texto, lógico, foi o red glow no fundo pro green glow aqui no fundo. Por que que ele não manteve de fato a consistência da geração da imagem? Porque esse prompt aqui que a gente levou para ele tá bem aberto, né? Tem várias ali lacunas que precisam ser preenchidas. Eu coloquei só alguns termos ali, algumas instruções. Se a gente pegar todo esse texto aqui e destrinchar ali num prompt completo, num prompt ali normal, num texto contínuo, vai ser aqui uma linha, 2 linhas, tá pouco detalhado para ele. O JSON, você vai ver por aí que ele é bem extenso, com várias informações ali blocadas e estruturadas para ter um resultado mais assertivo. Então aqui a gente entendeu um pouco da estrutura do JSON, a gente entendeu o que a gente vai alterar dentro desse prompt. Eu posso alterar o campo e posso alterar o valor, mas na grande maioria das vezes, você vai acabar alterando só o valor, só aquele elemento que você quer alterar. No caso aqui eu alterei a cor, né? Então de repente você quer alterar tipo de cabelo, enfim, algum detalhe ali da sua imagem. É bom vocês entenderem essa estrutura para vocês não precisar ficar dependendo muito ali da inteligência artificial quando forem fazer ali pequenos ajustes. Vamos supor que, eu quero agora que eu gerei essa primeira thumbnail, putz, gostei aqui do verde, só que agora eu quero que seja vermelho. Imagina eu ter que pegar aqui meu prompt, mandar para a inteligência artificial, agora eu quero, ao invés do glow verde, eu quero glow vermelho. Mandar para IA para ela gerar o prompt novamente em JSON. Depois que eu entendo a estrutura, eu mesmo vou ali manualmente e altero aquele campo ali para o objetivo final que eu quero. Então aqui, thumbnail simples, aqui a gente já começa a expandir e colocar e blocar ainda mais elementos dentro dessa nossa estrutura. Então aqui, para um personagem, eu defini aqui os blocos para o nosso personagem, para o nosso ambiente e também aqui mais termos técnicos relacionados ali à a imagem gerada. Então aqui eu tenho tipo, idade, expressão, a pose que ela está fazendo, as vestimentas, o local, né, qual que é o ambiente que ela tá, qual que é o clima ali atual. Coloquei aqui também alguns elementos mais técnicos, né, qual que é o estilo de iluminação, câmera, o ângulo da câmera, qual que é a qualidade da nossa imagem. Então, ele veio aqui e me gerou essa imagem. Se eu pegar aqui esse mesmo prompt, nesse prompt aqui, eu acabei alterando o weather, né, o tempo. Antes estava à noite, depois eu alterei para sun, para dia. Então, vamos ver como é que vai sair aqui a nossa imagem. Ó, se a gente ignorar esse termo aqui que eu alterei, manteve a constância. Lembrando, não coloquei ali uma imagem em referência. Deixa eu até fazer o seguinte, pegar esse mesmo prompt, colocar aqui no outro chat e enviar também. Só que manteve a constância, o templo no fundo pegando fogo, fumaça, a nossa guerreira, o estilo, o enquadramento, o ângulo, a qualidade. A única coisa que alterou entre um e outro foi a questão de um tá à noite e outro tá de dia. Se eu pegar aqui, ao invés de sun, colocar... Ao invés de sol, né? Um sol aqui do meio-dia, colocar um final de tarde, um sunset. Vamos ver o que vai gerar aqui. E vamos ver o que ela gerou aqui também nessa outra aqui, ó. Esse aqui eu mantive o mesmo prompt. Gerei novamente, né? O mesmo prompt durante o dia. Então tá aqui. Manteve ali o ângulo, um pouco do enquadramento. Manteve ali o templo pegando fogo ao fundo. O que vocês estão observando? Marcelo, não tá ficando igual uma imagem da outra e mudando só um elemento. Não tá, porque eu não tô colocando nenhuma imagem anexo para ele obedecer e levar em consideração aquela imagem anexo como referência. A gente tá trabalhando aqui a constância só do prompt, tá? Só que se você pegar a constância de um prompt mais detalhado, a gente tem aqui uma semelhança entre as imagens. Se eu pegar esse mesmo prompt e ficar enviando ali, ele vai muito provavelmente manter essa semelhança entre as imagens. Ó, coloquei um sunset e trouxe aqui, mantendo aqui o conceito principal, né, da nossa imagem, só que agora num pôr do sol. Templo pegando fogo, a nossa guerreira, a espada, as pétalas aqui, né, dessa flor aqui. Manteve ali uma constância, alterando ali só o tempo da nossa imagem gerada. Então, isso que vocês vão reparar, quando vocês começam a trabalhar mais o seu prompt em JSON, até o mais detalhado e técnico, né? Só que em JSON você vai ter ainda mais esse controle e fica fácil você alterar esses elementos aqui, como no caso aqui só o weather, né, do nosso prompt. Então vamos seguir. Aqui a gente trouxe um exemplo para gerar um personagem. Eu consigo colocar ainda mais termos aqui dentro, mas aqui só de uma maneira simples para vocês entenderem. E agora, para a capa de treinamento. Então aqui, ó, peguei esse mesmo prompt e gerei 3 vezes a mesma imagem e vocês conseguem observar aqui a constância entre as imagens. Vamos ver aqui
se vai manter a constância gerando aqui mais 2 vezes. O mesmo prompt, lembrando, não estou colocando nenhuma imagem de referência para ela ali anexada. Por isso que, sim, vai ter algumas diferenças entre, de repente, o nosso personagem aqui, o nosso avatar. O fundo vai ter ali alguns elementos um pouco diferentes, mas o conceito ali da imagem, 70%, 80% da nossa imagem tá mantendo ali uma constância através única e exclusivamente do nosso prompt, sem utilizar nenhum outro elemento. E se eu quiser ali, de repente, não quero que ele utilize óculos, ou ele vai estar usando um óculos escuro, basta eu entrar aqui na parte do nosso elemento aqui, no caso aqui do nosso avatar, e tirar ali o glasses, ou vou colocar aqui, sunglasses. Vamos ver o que vai gerar aqui, tô até curioso. Mais uma geração do mesmo prompt ali original, né? E olha só como ele mantém a constância. O homem desse lado, tem aqui esse glow aqui desse lado aqui, tem aqui esses elementos ao fundo também, e aqui também, uma quinta imagem, né, com o mesmo prompt. Olha só, mantendo ali a constância através de um único prompt na geração de imagens repetidamente, sem nenhuma imagem anexo. Vamos ver agora o óculos de sol. Olha só que maneiro. Manteve toda a estrutura da nossa imagem e alterou só aquele elemento, colocou aqui um óculos de sol. Então, quando vocês têm um prompt mais estruturado, isso que fica legal. Você consegue ir fazendo pequenos ajustes dentro do seu prompt, até manualmente ali, para você ter o resultado que você está buscando ali na sua imagem. Vamos lá para outros exemplos também dentro ainda de JSON. Aqui thumbnail para o YouTube, um pouquinho mais simples o nosso prompt. Vamos enviar aqui. Então, aqui para thumbnail, eu posso vir aqui nesse prompt e alterar pequenos elementos. Então, posso alterar, sei lá, qual que é o produto, qual que é o estilo de cor. Aqui, uma thumbnail também, só que dentro de um JSON mais estruturado, ainda mais completo. Qual que é a diferença desse prompt para esse prompt? O que eu vou ter aqui de diferente? Primeiro, o nível técnico dessa estrutura de prompt. Com esse nível mais detalhado de prompt, o que eu tenho? Mais controle de pequenos ajustes dentro da minha imagem, dentro do resultado que eu vou obter ali no final. Então, se eu pego esse prompt aqui, vou enviar aqui para gerar e vamos ver se ele já gerou aqui. Já gerou aquele primeiro prompt mais simples aqui. Ele manteve a semelhança entre as thumbnails. Lembra que a gente estava aqui com essa primeira thumbnail aqui, com essa primeira thumbnail aqui que teve aquela oscilação entre uma e outra inteligência artificial? Aqui, com um pouquinho mais de elementos, com um pouquinho mais de informação dentro desse nosso prompt, já consigo manter uma constância maior entre a geração de imagens ali final. Aqui teve uma oscilação que eu fiz um teste em outras ferramentas, como por exemplo, aqui foi o Grok, aqui foi o ChatGPT Image 1.5, mas a grande maioria que eu estou utilizando o Nano Banana, tá? E agora vamos ver o resultado desse JSON aqui mais completo. Olha só, vou copiar e vou colar. Olha só como ele manteve aqui a constância. Aqui eu estava testando em outras ferramentas e fazendo pequenos ajustes, só que daí aqui eu peguei o Nano Banana, assim como essas três aqui que eu já tinha deixado de exemplo. Marcel, esse monstro aqui não tá com a boca aberta assim como esses aqui. Por que que não tá? Porque nesse prompt aqui, eu propositalmente coloquei aqui, ao invés do monstro aqui com a boca aberta, coloquei ele com a boca fechada. Então vamos encontrar aqui dentro aonde está essa informação da boca do nosso monstro. E para vocês entenderem também um pouco do nível de detalhamento dentro desse prompt, ao contrário desse primeiro exemplo aqui, nesse segundo aqui, eu já trago o conceito, já trago aqui o nosso avatar, né? Descrevo o nosso avatar com ainda mais detalhes, a expressão, como que tá ali a pose dele na thumbnail, o objeto ali do background, o ambiente, a câmera, iluminação, color grading, composição, né? As regras de composição, qual que é o formato de saída, o pós-processamento, o texto do overlay, aqui no caso eu não coloquei nenhum, e o negative prompt. Olha só que legal esse negative prompt. O que é isso? Esse negative prompt nada mais é do que aquilo que você não quer que a inteligência artificial faça na sua imagem. Então aqui você também pode colocar vários termos, várias instruções aqui, claro, de uma maneira lógica e estruturada para a IA não se confundir, do que você não quer na sua imagem. Então vamos lá, vamos alterar agora o nosso monstro. Tá vendo aqui, boca fechada, dentes enormes e afiados. Então agora eu vou colocar aberta, sem dentes, com língua para fora. Vamos ver o que vai gerar. Tá vendo que com um prompt mais estruturado, que é o JSON, a gente consegue entrar ali em um único campo e alterar o valor. Nesse caso aqui, o que a boca tá fazendo, né?
ao invés da boca fechada. Vou colocar aqui aberta, sem dentes, com língua para fora. Ele colocou ainda os dentes, mas vamos ver se tem alguma incongruência aqui no nosso prompt que fez ele gerar os dentes. Muito provavelmente foi por conta aqui, ó, semelhante a um crocodilo gigante. Crocodilo gigante tem dentes. Ele interpretou essa informação. Depois ele veio aqui para a boca. Sem dentes? Tá. Qual a informação que é verdadeira? Crocodilo ou sem dentes? Ele interpretou, analisou todo o contexto do nosso prompt e levou em consideração, ele quer um crocodilo. Crocodilo tem dente. Eu vou ignorar essa informação que ele passou. Então, muito provavelmente é por isso que ele gerou o monstro nosso ainda com dentes, mas colocou a língua aqui um pouco mais exposta. Então, com isso, você pode entrar dentro do seu prompt, indo alterando valor por valor. Você pode adicionar novos campos. Isso que é legal no prompt de JSON, você tem todo o controle final da sua imagem. Então vamos lá, aqui um exemplo. A gente tem outro exemplo aqui também para um anúncio de restaurante. Seguindo também uma estrutura em JSON, a gente consegue resultados e alterar pequenos ajustes. Aqui um outro exemplo também, né? Anúncio de restaurante. Então, nesse caso aqui, o JSON estava em 45 aqui, o ângulo. Depois eu alterei para 90. Tá vendo que ele subiu um pouquinho mais ali o ângulo da câmera, tirando um pouquinho mais de cima e mantendo aqui todo o conceito da nossa imagem. Isso que é legal nesses prompts. Você consegue fazer pequenos ajustes e manter ali o conceito ainda final bem próximo daquilo que você quer. Aqui, para foto de perfil, né, algo mais profissional, também não tem tanta informação, mas você vê que já se mantém aqui a constância entre as imagens. O que é legal dentro desses prompts? Vocês começaram a entender, começar a gerar os seus próprios prompts, que a gente vai passar aqui ainda, e aí você compreender e fazer os ajustes da maneira que você quiser. Com isso, você vai criar ali um banco de dados, ali um banco de prompts em JSON, que você vai ter todo o controle na hora de você for gerar todas as suas imagens. Outros exemplos de JSON para vocês entenderem, né? Aqui para geração de um flyer, olha só como ficou bem estruturado esse prompt em JSON e como fica fácil eu entrar em cada um desses campos e fazer a alteração que eu quiser. Marcel, eu quero alterar vários campos. Aí beleza, aí de repente vale a pena você pedir para a IA ajustar e depois desse ajuste que ela fizer, você só dá uma olhada ali para ver se ela seguiu aquilo que você quer. Mas se é um valor ou outro que você quer alterar, de repente, assim como eu alterei ali no caso do óculos, vale a pena você manualmente entrar e fazer esse ajuste. Olha só que maneiro aqui. Uma imagem profissional com estilo de fotografia mais específico. Aqui, para uma imagem de anúncio. Comparado com aquelas primeiras imagens que a gente gerou, dessas imagens de anúncio, olha só como em JSON, de uma maneira mais estruturada, a gente tem resultados mais assertivos, resultados melhores e algo que a gente provavelmente usaria comparado com aquele primeiro. E aí basta eu entrar nesses campos aqui e alterar aqui o valor para eu poder alterar de repente a porcentagem, o texto. Posso entrar e alterar as cores. Esse aqui é um exemplo, tem outro exemplo ainda mais completo. Para de repente, se eu tiver um avatar ali, quero utilizar o meu avatar para gerar imagens de anúncio. Então eu só estruturo um prompt em JSON e depois volto alterando só a porcentagem do meu desconto, nesse exemplo aqui, o texto da copy desse anúncio, e assim eu vou ter o resultado meu final mais constante ali, se eu for... Lembrando, não estou utilizando nenhuma imagem de referência em anexo, só com o meu prompt JSON, eu tenho essa constância aqui de geração de imagem. Então você já vê que fica bem legal o nosso resultado final de geração de imagem com um prompt mais estruturado. Depois que vocês entenderam todas as possibilidades de um prompt em JSON, vamos começar a brincar então com esse prompt. O que a gente tem aqui? Quais são as possibilidades? O que você pode fazer ali com a inteligência artificial, agora que você entende um pouquinho mais desses termos, de uma estrutura de prompt? Você pode simplesmente pegar uma imagem que você acredita, putz, gostei desse estilo, gostei desse esquema aqui de imagem, quero criar novas imagens seguindo um pouco essa referência visual. Então você pega uma imagem de referência, manda ali para o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial que você utiliza e pede para ele criar esse prompt em JSON para você. Então aqui, ó, peguei essa imagem aqui e pedi para ele, ó, analise a imagem enviada como referência e gere um prompt em JSON que capture o estilo visual da imagem, paleta de cores, iluminação, atmosfera, enquadramento, textura e composição. No JSON, inclua um campo chamado Subject _ Description, que é o quê? O que eu vou querer nessa minha imagem, obedecendo todo o estilo, iluminação, cores e tudo mais, que deverá ficar em branco para eu preencher manualmente com qualquer personagem, objeto ou cena. Não descreva a identidade ou características específicas da pessoa ou objeto da imagem, apenas o estilo dela. Retorne somente o JSON final estruturado.
Aqui ele me retornou esse JSON aqui, ele tinha deixado esse espaço aqui em branco, e aí o que eu fiz? Nessa parte aqui eu coloquei Paris, e aí com isso ele me gerou essa imagem aqui. Então ele obedeceu toda a estrutura dessa imagem, todo o estilo, iluminação, enquadramento, e aí eu alterando só esse valor aqui, já obtive uma nova imagem com aquilo que eu estava buscando, né? Uma imagem nesse estilo meio que isométrico, só que no caso de Paris. Eu posso pegar essa imagem e trabalhar da maneira que eu quiser depois. Tá, Marcel, interessante. Isso funciona só para esse estilo de imagem? Não. Você pode pegar qualquer imagem, de repente, sabe quando você vê estilos de arte, estilo de composição, você pede para a inteligência artificial entender e analisar aquela imagem, montar uma estrutura em JSON para você e depois você, nessa estrutura de JSON, você alterar ali os campos que você quer. E aí você vai ter o resultado final. O que mais que é interessante você entender? Ah, Marcelo, eu não entendo muitos termos que são utilizados, de repente, na parte técnica de iluminação, composição, atmosfera, texturas, enquadramento. Eu vou deixar com vocês, ó, depois vai estar ali para download, alguns exemplos dos termos mais utilizados na hora de você criar um prompt. Então tem aqui alguns termos de iluminação, coloquei já a traduçãozinha aqui para vocês. Tem a parte aqui de câmera, enquadramento, estilo visual, qualidade, emoção aqui, a atmosfera ali do local. Então você vai ver que, quero uma luz mais suave, sem muitas sombras duras. Então você vai colocar ali o termo soft light e assim sucessivamente. Vai estar tudo com vocês isso daqui, tá? Então vai ser bem legal ali para vocês darem uma olhada, entender um pouco mais e ter ali mais embasamento, mais conhecimento na hora de vocês alterarem e criar o seu próprio prompt. E para que é legal vocês entenderem? Preciso decorar? Não, não precisa. Depois, com o tempo, conforme você for gerando suas imagens, você vai acabar decorando e colocando ali de uma maneira automática todos esses termos aqui, tá? Mas é bom você ter ali e dar uma olhada nas possibilidades. Quais são as outras agora possibilidades dentro de um prompt em JSON? Você muito provavelmente já deve ter se deparado com a galera falando sobre criação de avatar com inteligência artificial. Como que funciona isso? Você vai criar seu avatar e essa avatar, o que você precisa dar para a inteligência artificial obedecer de fato as características dessa sua personagem, né? Seja uma mulher, seja um personagem, seja qualquer coisa. É você colocar o máximo de informações possíveis no seu prompt para a inteligência artificial obedecer todas as características da sua personagem, da sua avatar. Então dá uma olhada, para eu gerar essa imagem aqui, o que eu fiz? Eu peguei algumas referências de atrizes que eu gostaria de ter um avatar semelhante ou com algumas características, mandei para a inteligência artificial analisar essas imagens, e aí o que eu fiz para gerar esse JSON aqui e gerar essa minha avatar, essa pessoa que não existe. Eu vim aqui, ó, atriz coreana, peguei uma imagem de uma atriz, nem precisa de muita qualidade, vou pegar essa com baixa qualidade assim mesmo. Mandei aqui no ChatGPT e aí eu falei o seguinte: analise essa imagem em anexo e gere um prompt em JSON para criação de uma mulher com algumas características semelhantes a ela. Mandei para ele gerar o prompt. Não fiz com essa imagem aqui, tá? Fiz com outra. E aí ele começou a gerar o meu prompt, que no caso foi esse prompt aqui. Até separei para vocês entenderem, né? Nessa imagem que ele gerou, através desse prompt aqui, ó, tem todas as características. Então tenho ela aqui de uma maneira completa, né? Tipo, uma mulher entre 22 e 28 anos. Tem aqui os detalhes da face, das sobrancelhas, do nariz, dos lábios, do cabelo, do corpo, detalhes da pele, e aqui a parte técnica, né? Iluminação, fundo, câmera, estilo e também aqui Negative Prompt. Gerou esse prompt aqui, basta eu pegar, enviar aqui no Nano Banana. Marcel, não ficou tão detalhado como o seu prompt. Cara, se você acredita que precisa de mais detalhes, se ficou ali eu queria mais detalhes de repente da orelha ou do cabelo ou alguma outra textura na pele, então você pode colocar aqui, ó, detalhe ainda mais essa minha avatar e coloque alguma característica única nela, como por exemplo, uma leve cicatriz na bochecha. Vamos ver o que ele vai gerar e vamos ver o que ele gerou aqui. Gerou essa minha avatar. Não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma atriz. E eu já tenho essa pessoa aqui que não existe, que é a minha avatar, e eu posso pegar e com esse prompt e com essa imagem que ele já gerou, eu consigo ramificar a criação e criar várias imagens, diferentes poses, iluminação e mantendo aqui as características dela. Tá vendo que ele agora, no novo prompt, detalhou ainda mais a minha avatar e vamos ver o que ele gerou aqui. Agora a gente pediu, né, essa característica
no rosto dela, uma leve cicatriz na bochecha. Ah, Marcelo, por que você colocou essa cicatriz? No caso aqui, só para efeito didático. E o que é legal na hora de vocês criarem o avatar de vocês, né? Uma pessoa ali ou qualquer outra coisa. Colocar alguma característica específica e de repente ali visível. Por quê? Quando você for replicar a sua avatar em diferentes ambientes, iluminação, pose, enfim, diferentes imagens, quando ela tem alguma característica ali específica, a inteligência artificial, muito provavelmente, ela vai manter essa característica e quando as pessoas baterem um olho, como é uma característica que às vezes chama atenção, ela vai, opa, tem a cicatriz, é ela. Não vai notar pequenas oscilações, né, no seu avatar. Vai manter ali uma constância, mas quando tem ali uma característica a mais, é legal que a galera acaba não notando, de repente, algum defeitinho que a IA gerou. Manteve aqui a cicatriz, aqui, tá vendo? Criou, né, a nossa cicatriz. Então, deixa eu guardar esse prompt aqui. E aí, o que eu fiz? Esse mesmo processo eu fiz aqui. Aí, só vou mostrar para vocês agora a lógica. Criei esse prompt aqui, das características da minha avatar, criei essa imagem. O que eu pensei? Putz, o fundo totalmente preto tá confundindo um pouco pra gente enxergar aqui como que é o estilo do cabelo dela. Apesar de dar pra ver, né? Só que eu quero ainda mais clareza para quando a inteligência artificial analisar essa imagem, quando eu colocar em anexo, ela tem ainda mais clareza como que é o cabelo. Então eu pedi um ajuste no prompt e pedi para colocar um fundo branco. E ela manteve aqui as mesmas características da minha avatar e aí gerou essas duas imagens aqui, apenas alterando ali o fundo branco. E o que eu fiz a mais? Eu pedi só um prompt aqui, ó, em JSON, para manter as características da imagem em anexo. O que eu fiz? Ó? Peguei esse prompt, coloquei esse prompt aqui em cima, troquei o background aqui embaixo, ó, color, ao invés de deep black or very dark neutral, eu coloquei aqui um full white. E aí com isso eu obtive esse resultado aqui. E aí depois que eu gerei essa imagem, aí eu comecei a brincar com diferentes imagens. E olha só, e aí o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar imagens de referência no Pinterest, de outros modelos, de outras, sei lá, qualquer pessoa ali aleatória, que eu gostei ali daquele ensaio, de repente, fotográfico, e eu quero colocar a minha avatar nesse ensaio fotográfico, essas mesmas roupas, mesmo cenário, mesma iluminação, mesmo estilo fotográfico. Então, o que eu pedi? Pedi pro ChatGPT analisar aquela imagem que eu mandei ele entender todas as referências ali, analisar, entender todas as referências, gerar um prompt em JSON, e falar nesse prompt também em JSON que ele gerou, que as referências da modelo vai ser a imagem em anexo. E aí, quando eu fiz isso, ele me retornou, né, aqui ó, a identidade, usar a imagem em anexo, me gerou essa imagem. Aí eu falei, lembra aqui a minha avatar, só que tá com o cabelo curto, e também tá com essa maquiagem. É ela, as pessoas cortam o cabelo, normal, só que eu quero que ela mantenha realmente esse cabelo longo aqui pra lembrar de fato a minha avatar. Então o que eu fiz? Entrei no prompt JSON e alterei esses elementos aqui, ó, o cabelo e a make-up, né, a maquiagem. Depois que eu alterei esses elementos, ó, eu nem coloquei o texto, eu só pedi para ele, ó, utilize as características ali da imagem em anexo. A boca também, não queria nenhuma maquiagem na boca. E aí, ele me retornou essa imagem aqui, que aí, se a gente observar, já é muito mais semelhante da nossa avatar comparado com essa daqui. É a mesma pessoa, lembra ali algumas características, lembra, só que como eu mantive aqui o cabelo ali, a boca ali um pouco sem o batom, lembrou ainda mais a nossa avatar. Depois disso, a sua imaginação vai ser o limite de você mandar uma imagem em referência, pedir para gerar um prompt em JSON, depois com esse prompt de JSON gerado, você pegar esse prompt, mandar para a IA gerar a imagem, pegar uma imagem em anexo, anexar, no caso vai ser a sua avatar, e gerar a sua nova imagem do seu avatar. Fiz a mesma coisa aqui, pedi para gerar um código em JSON, que era de uma mulher ali com roupas de ficar em casa, cabelo meio desarrumado, tirando uma selfie em frente a um espelho meio que sujo, um ambiente mais casual assim. E aí gerou essas imagens aqui. Mandei 3 vezes o mesmo prompt para ver qual das 3 imagens iria manter ainda mais as características da nossa avatar. Então essas duas aqui foi a que mais manteve. Essa aqui tá sorrindo um pouquinho, só que eu acredito que essas duas aqui lembram ainda mais a nossa avatar. E aí gerou essas duas. Aí a gente pode até gerar vídeo. Eu não vou entrar na parte de geração de vídeo, né? E aí o que a gente pode fazer, além de gerar apenas uma imagem com uma referência, a gente pode pegar e através de uma única imagem, a gente
criar várias imagens daquela nossa avatar em diferentes ângulos, em diferentes ali enquadramentos. Assim como eu fiz aqui, peguei aquela primeira imagem com fundo branco, gerei esse prompt aqui para gerar uma imagem com diferentes ângulos, gerou essa imagem aqui, ó, da nossa avatar em diferentes ângulos. Aí, ao invés de mandar aquela primeira imagem com fundo branco, mandei essa imagem aqui, ele me gerou ângulos diferentes nesse sentido, né? Aqui o mesmo. E aqui peguei aquela outra imagem também e gerei em diferentes ângulos. E você vê que manteve ali a constância do nosso avatar em diferentes ângulos ali, diferentes características ali de pose que ela tá fazendo. E o que mais? Tá vendo essa imagem aqui? Eu peguei esse prompt aqui, desse estilo aqui fotográfico, coloquei a nossa avatar e pedi para gerar a imagem. E você vê que manteve as características da nossa imagem, da nossa avatar, né? E gerou aqui perfeito essa imagem pra gente. O que mais que dá pra gente fazer? A gente pode colocar produtos para nosso avatar. Então a gente gera ali um prompt ou pega uma imagem de referência, pede ali para o ChatGPT gerar esse nosso prompt em JSON, e aí depois a gente coloca a nossa imagem em anexo, manda o prompt para o Nano Banana gerar a nossa imagem, e aí a gente tem aqui a nossa avatar segurando um produto, seja o seu produto de repente que você vai vender, ou seja um anúncio que você está criando para um cliente. Basta você depois, de repente, colocar as informações ou as características do produto. E aí, depois que você entende esse fluxo, e aí o céu é o limite. O limite, na verdade, vai ser a sua imaginação, né? A sua criatividade para gerar diversas imagens dessa sua avatar. Seja imagens mais profissionais, seja imagens, de repente, um pouco mais casuais, mais cinematográfica. Aqui até criou, né, um documento para vocês entenderem que, tá vendo como manteve até na foto aqui desse passaporte aqui, as características da nossa avatar. Esse meio rosto também aqui é do nosso avatar. Ficou bem legal. E aí, só para vocês entenderem o fluxo, vamos pegar então essa nossa avatar que a gente acabou de criar, até pegar um novo chat, criar uma imagem. Eu vou colocar essa nossa avatar que a gente acabou de criar, vou anexar, então criar imagem, anexei. E vou pegar agora um desses prompts aqui, para a gente criar ela em um ângulo diferente. Então, vou pegar esse mesmo prompt aqui, ó, e vou anexar. E vou enviar. Tá vendo? Pegou a nossa modelo, criou em diferentes ângulos, não gerou ainda da maneira que eu estava buscando, não manteve aqui muito as características da nossa avatar, não manteve aqui aquela cicatriz, aquela leve cicatriz. Mas se a gente pensar no semblante, assim, do rosto, formato do rosto, formato da boca, dos olhos, do cabelo, orelha, a gente consegue ver que é a nossa avatar, só que faltou ali as nossas características, que no caso era a nossa aqui cicatriz. O que a gente pode fazer? Vou fazer o seguinte, ó, pegar esse prompt, vou enviar ele novamente, vou pegar a nossa avatar, vou anexar aqui e vou pegar esse prompt aqui, ó, só forçando ainda mais, manter todas as características do nosso avatar. Vamos ver se ele vai gerar. Vou colocar aqui no topo do nosso prompt. E agora, só para vocês entenderem o fluxo que eu utilizei para criar essas imagens aqui, né? Obedecendo o nosso estilo fotográfico, o nosso estilo de foto que a gente pegou de referência, utilizando a nossa avatar. Aqui no final, eu coloquei um caminho para vocês, ó. Então, tinha aqui o meu avatar. Peguei no Pinterest uma imagem de referência. Então, eu quero que o meu avatar aqui, esse homem aqui, tenha esse mesmo estilo aqui, ó. Então, utilizando esse estilo de roupa, tirando essa selfie dentro do banheiro. Então, o que eu mandei pro ChatGPT? Ó, analise essa imagem, mandei essa daqui, em anexo, e crie um prompt em JSON para eu gerar uma imagem exatamente como essa. Só que nesse prompt, você vai dizer que as características físicas do avatar, pessoa, vai ser da imagem em anexo. Com isso, ele me gerou esse prompt aqui. Então, tem aqui todas as características, tudo ele manteve o nosso avatar. E aí, o que eu fiz? Mandei para IA gerar. Aí, o que eu fiz? Coloquei a imagem em anexo do meu avatar, coloquei esse prompt, e aí ele gerou essas imagens aqui, ó. Então, você vê que é o nosso avatar, ó. Tá vendo? Aqui mudou um pouquinho, né? O lábio dele tá um pouquinho mais largo aqui. Só que nessa daqui ele manteve exatamente o nosso avatar e obedecendo o estilo, ó. Correntinha, o terno, o relógio, até o iPhone aqui ele manteve bem. E o banheiro até ele manteve um pouco dessas características, né? A iluminação aqui no espelho, a textura aqui do mármore, as tonalidades. A tonalidade dessa aqui ficou até um pouquinho mais parecida com essas daqui, né? Mas o conceito geral ficou muito próximo. E assim a gente consegue ter resultados pra gente, de repente, criar um perfil ali da nossa avatar, ou criar, de repente, anúncios desse nosso avatar.
e isso fica bem interessante. Vamos ver o que gerou aqui. Não manteve ainda as características da nossa avatar, que seria aqui essa cicatriz. Por que, de repente, não está gerando essa característica aqui dessa cicatriz leve? Porque nessa imagem aqui, a única que a gente gerou, não está muito visível para a IA analisar essa leve cicatriz. O que a gente poderia fazer? Nessa primeira imagem que a gente gerou, a gente poderia pedir para nossa avatar gerar uma imagem nesse sentido aqui, ó, bem iluminada, com fundo totalmente branco, para ficar ainda mais visível a cicatriz, para quando a inteligência artificial for analisar, entender que ele tem aquela cicatriz, analisar e colocar ali nas imagens que ele for gerado ali para frente. Se mesmo assim você observar que a IA não está mantendo ali as características, você pode mandar a imagem em anexo e também mandar ali o DNA, né, em código ali, em texto da sua personagem. Então, poderia pegar esse prompt aqui junto da imagem anexo, colocar também esse prompt aqui em anexo, e aí o novo prompt, né, que é do estilo da nossa imagem, esse prompt aqui, ao invés de ele obedecer só a imagem em anexo de referência, que no caso vai ser o nosso avatar, ele obedecer também, ver se não perder nenhum detalhe, utilizando o nosso prompt DNA, que a gente também vai colocar em anexo ali. E aí sim ele vai pegar todas as características. O que ele não pegar no visual, na leitura da nossa imagem anexo, ele vai pegar no código ali do nosso avatar e aí vai manter todas as características. E o que mais é legal depois que você começa a entender toda essa geração? Que com isso você consegue gerar qualquer imagem que você desejar quando você tem todo esse controle. Tem muito mais informações, muito mais estrutura que dá para eu passar para você, só que só para não estender muito, eu acredito que com isso que eu passei para vocês já dá uma clareza maior na hora de você gerar anúncios, na hora de você gerar avatares. Só para vocês entenderem então, pessoal, a gente passou aqui por toda a criação de imagem com prompts mais simples até prompts mais completos. Dá pra gente explorar ainda mais caminhos na geração de imagem, dá pra gente passar ainda por obedecer paleta de cores, ambientes, constância no ambiente, não só no avatar, muitos outros caminhos que dá pra passar aqui pra vocês. Tem a parte também de geração de vídeo, manter as características do nosso avatar na geração de vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Deixa aqui nos comentários outros tipos de assunto que você quer que eu traga aqui de uma maneira mais aprofundada, seja a parte de geração de imagem, geração de vídeo, automações com inteligência artificial, criação de agentes, mas tem muitas coisas que dá pra gente trazer aqui. E alguns assuntos eu trago de uma maneira mais condensada e alguns assuntos eu trago de uma maneira mais detalhada, assim como esse vídeo. Então é isso, pessoal, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!